Bom dia, boa tarde, boa noite, amigo, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Hoje vou comentar mais dois jogos do Vasco, contra o Botafogo e o Juventude, além de falar sobre o campeonato de forma geral. No vídeo de quinta-feira, dia 6 de novembro, deixei claro que não tinha dado tempo para assistir ao jogo contra o Botafogo no Newton Santos e que a derrota contra o São Paulo não refletiu, até os 12 minutos do segundo tempo, superioridade do adversário. No máximo, poderiam os torcedores do São Paulo achar que o jogo estava equilibrado e que o gol de pênalti no último lance do primeiro tempo foi um episódio infeliz do Vasco, que proporcionou vantagem a eles. E que a partir das mudanças efetuadas pelo nosso treinador aos 12 minutos do segundo tempo, nosso time se embaralhou todo e a partir de então jogou o domínio da partida no colo do São Paulo. Já no jogo contra o Botafogo, desde o início o adversário foi superior e terminou da mesma forma, com um Vasco submisso e atarantado, sem demonstrar capacidade de reação. Por isso, o 3-0 foi justo e não fosse a atuação de Léo Jardim, poderia ser pior. Acompanhando a coletiva do Diniz, destaquei alguns trechos. Começo com um em que ele, demonstrando muita consciência, disse o que aconteceu no jogo. Aspas para o nosso treinador. O placar de 3-0 refletiu o que foi o jogo. Tirando os minutos iniciais do jogo, que tivemos o controle sem agredir muito, o Botafogo foi dominante. Marcamos mal e jogamos mal. Sou o grande responsável por isso. Não tivemos chance de ganhar. Eles criaram mais, marcaram melhor, fizeram mais faltas. Foi uma vitória meio inquestionável. Fecha aspas. E ele continuou, aspas, o Vasco fez uma partida muito ruim no Newton Santos. O rival foi superior desde o início da partida até o final e o placar de 3-0 ficou barato. Essa foi a segunda derrota seguida do Vasco no Brasileirão depois de uma boa série de resultados no campeonato. Fecho as aspas. E aí eu faço uma consideração que me veio à cabeça. Por que o time não manteve a boa série de resultados? Fomos surpreendidos com a estratégia do nosso adversário, mas não seria obrigação do treinador avaliar os planos do adversário? Pelo menos ele foi coerente quando reconheceu que foi o responsável pela derrota. E por isso fiquei revoltado ao saber que ele reconheceu isso e não fez nada, ou não conseguiu reagir ou provocar a reação de seus comandados. Por que insistiu em escalar o Tietê se ele mesmo disse na coletiva que o jogador estava muito bem antes da contusão que o tirou do time? Então ele já suspeitava que seu retorno poderia não surtir o efeito que esperava? Então por que teimar? Não era melhor mantê-lo como alternativa, já que Cauã Barros e Hugo Moura já tinham sido testados e funcionado? E aí ele preferiu tirar Tietê no intervalo e colocar Matheus França, que é um meia atacante. E o resultado é que não funcionou, pois mesmo tendo treinado ali, conforme alegou o treinador, talvez o atacante não tenha cacuete de defensor, não é? E na minha opinião, isso só fez sobrecarregar o único volante de ofício, o Barros, que não teve a seu lado um companheiro da posição para ajudá-lo, além de não contar com o português Nuno, suspenso, que sempre dava uma ajuda no combate defensivo pela esquerda. Na frente, nem Ryan e nem o colombiano Andrés Gomes voltavam com eficiência para bloquear as subidas do Botafogo, e Coutinho, que não deveria ter obrigação de descer para sair jogando, por não ser mais um garoto, com certeza não aguentaria fazer isso. Além do fato de que Verratti, sozinho na frente, sem ter companheiros para municiá-lo, também não conseguia segurar a bola no ataque e muito menos concluir a gol. Piton, que normalmente cruzava para o argentino complementar, sem ter Nuno para revezar com ele, não subia para colocar a bola na área, pois ele e o colombiano Gomes pareciam não estar se entendendo. E nenhum chute a gol o Vasco deu. Quanto ao jogo contra o Juventude, em São Januário, dia 8 de novembro, sábado, outra decepção. Começou parecendo que ia atropelar o time gaúcho, mas logo caiu na mesmice. Entregou outro jogo em que começou ganhando e, através de falhas individuais, deixou o adversário virar o jogo.
A partir do momento em que cedeu o empate, o psicológico mexeu com a equipe. Não esperava ceder o empate e parece que o time não está preparado para levar gol em casa. E olha que o treinador desta vez não atrapalhou. Fez substituições tradicionais levando em conta o desempenho técnico e físico de quem não correspondeu. Na realidade, a derrota fica mais na conta de erros individuais em jogadas específicas e no psicológico ruim da equipe. Léo Jardim e Carlos Cuesta erraram em gols do Juventude, um quando errou uma saída de bola e outro porque deixou o adversário cruzar uma bola que tinha a obrigação de evitar. Por sua vez, Paulo Henrique jogou mal e foi expulso aos 43 minutos do segundo tempo por entrada violenta no adversário. Será que a seleção está fazendo mal a ele? Não coloco nas costas do treinador o fato das substituições não reverterem o resultado. Na verdade, todos os torcedores colocam no desempenho do time a culpa dos resultados e da campanha do time. O futebol é paixão e o nosso time é irregular e temos que entender isso e torcer pela Copa do Brasil e pensar o que fazer em 2026. Continuo achando que não sou a melhor pessoa para comentar jogos, mas quando os jogos respingam na administração do clube e dão argumento para que agentes do sistema tentem desestruturar o trabalho de reconstrução do clube, me sinto obrigado a palpitar. Por isso estou aqui para falar o óbvio, que tentam esconder de você. Os clubes que têm mais dinheiro e são organizados contratam jogadores com maior capacidade técnica. E todo mundo sabe que o Vasco não é um deles, mas não somos os únicos, felizmente. É só acompanhar alguns resultados da rodada. O Cruzeiro, apesar de estar lá em cima, não conseguiu ganhar do Fluminense, 0-0. O Ceará ganhou do Corinthians em São Paulo, 1-0. Revolta na Fiel. O Vitória não conseguiu ganhar do Botafogo em Salvador, mesmo precisando se afastar da zona do rebaixamento, 0-0. O Fortaleza, que luta para não cair, empatou em casa de 2-2 com o Grêmio. No jogo do Flamengo contra o Santos, no Maracanã, o Urubu parecia não ter problemas para superar o Santos com Neymar e tudo. O Santos foi dominado até os 43 minutos do segundo tempo, quando marcou um gol, e aos 45, quando fez o segundo, apertando o Flamengo, que precisou acordar para manter a vitória por 3-2. E lá em cima, o surpreendente Mirassol venceu o Palmeiras por 2-1. Ou seja, a falta de dinheiro para contratar os melhores atletas é sim um problema, mas não é o único. A torcida do Vasco precisa entender isso e admitir que, no momento, só nos resta incentivar e não xingar. E falando do Fluminense, nosso adversário na Copa do Brasil, é preciso que o Diniz treine nossos jogadores a pressionarem os juízes, pois o Fluminense vai fazer isso. Acompanhei o jogo contra o Cruzeiro e fiquei abismado como eles abusam da fragilidade dos juízes, que são os verdadeiros bananas. Espero você no próximo Café da Colina. Dê seu like, compartilhe, comente e me auxilie a atingir mais pessoas. Esteja comigo toda terça e quinta às 7h30 da manhã. E se você deseja que opine sobre outro assunto, mande mensagem. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigo, torcedor e sócio do Clube de Regatas Vasco da Gama e Vasco da Gama SAF. Saudações vascaínas, sempre.